Amada igreja, vamos abrir a palavra de Deus e vamos estudar a palavra de Deus nesses 30 minutos aproximadamente. Gênesis capítulo 20. Gênesis capítulo 20. O culto reformado, momento da palavra de Deus é de singular importância, porque é quando nós ouvimos da parte de Deus, essa é a nossa compreensão. No culto reformado nós lemos as Escrituras, oramos ao Senhor, nós ministramos os sacramentos e tudo isso faz parte. E é muito importante. Mas este é o momento de pensar que o Senhor Deus, pela sua palavra, pode nos instruir em uma manhã como essa. E eu quero propor um tema, então, para esta meditação. E o tema é a graça de Deus no lar. As dimensões da graça de Deus no nosso lar. A importância da graça, a necessidade da graça de Deus no lar. A partir de um estudo de caso, o caso de Abraão, de Sara, com a participação, entre aspas, de Abimeleque, com uma situação social entre este monarca, que é Abimeleque, e o patriarca, que é Abraão. Então, a partir do estudo de casos de Abraão e de Sara, pensemos nessa ideia, a graça de Deus no lar. Eu vou pontuar 3 coisas e você vai lembrar enquanto eu estiver discorrendo. A primeira delas é que a omissão é um problema. Omissão de omitir, de omitir-se. Omissão é um problema no lar. Às vezes essa omissão é mais do homem, às vezes essa omissão é mais da mulher, às vezes é dos dois. É um problema. Vamos compreender isso com o nosso coração aberto, como disse a canção. Vamos compreender, pensando, analisando, na possibilidade de vivenciarmos níveis de omissões na nossa casa, que precisariam de uma correção, a correção de Deus. Pensemos, é a primeira ideia que eu vou discorrer. A segunda ideia é que confronto é uma necessidade. Se omissão é um problema, confronto é uma necessidade. Que não deve ser feito com juízo, com julgamento, com peso, com acusações. O confronto precisa ser aquele momento em que as duas partes tratam do assunto. Chame isso também de diálogo ou de outra coisa semelhante. E uma terceira ideia é que a graça de Deus é o plano, é Deus em ação, exatamente para corrigir, para tratar e para levar a bom termo aquilo que nem sempre nós conseguimos com tanta facilidade. Ok? Essa é a ideia. Então, pensemos aqui no texto. Eu vou até o versículo 7, é a primeira fase de estudos. Depois eu vou do versículo 8 para frente até o versículo 13, é a segunda fase de estudos. E depois eu vou do versículo 13 até o versículo 18, e é a terceira fase de estudos. Então, do versículo 1 ao versículo 7, vocês vão perceber, falará da omissão de Abraão. Já já vocês vão entender qual é a omissão de Abraão e por que é que essa história toda começou. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse a Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. É aqui que está o problema. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, onde, claro, Abraão foi morar, mandou buscá-la. Pensou que fosse irmã de Abraão. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã?
E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Primeiros 7 versículos, então. Guarda aí, o sentido disso aqui é a omissão de Abraão. Ele mentiu que Sara fosse sua esposa, falou que era irmã. Agora vem a segunda parte. Nós já vamos voltar a esse texto, mas agora vem a segunda parte. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos, e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse, que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão, que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão, eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe. Veio a ser minha mulher, porque ela é filha de Terá. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu lhe disse a ela, este favor me farás, em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Então percebam aqui o confronto de Abimeleque. Tem a omissão de Abraão e tem o confronto de Abimeleque. Nós já vamos ver como foi esse confronto. E a terceira parte, dos versículos 14 para frente, então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão. E lhe restituiu Sara, sua mulher. Disse Abimeleque, a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse, dei 1000 siclos de prata a teu irmão. Bem, não é bem irmão, né? Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo? E perante todos estais justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, que não era irmã de Abraão, mas o texto diz, mulher de Abraão. Bom, eis a passagem, muito autoexplicativa. Eu gostaria de contribuir apenas tentando extrair aqui, explicar essa passagem, aprofundar nessa passagem e aplicar às nossas vidas ao final. Alguns minutos aqui para trazer alguns ensinamentos ainda possíveis dessa passagem e logo depois aplicar aos nossos dias. O que era a omissão de Abraão? Acompanhe comigo, se você quiser, a partir do versículo 1. O que era a omissão de Abraão? Um peregrino rumo à terra prometida com promessa, um homem para seguir com a sua família, que em determinado momento parece que para em Gerar. É um pouquinho estranha essa paradinha de Abraão. É um peregrino que para. É um tipo de omissão, mas não é a pior das omissões em relação à sua caminhada final. O problema maior é que é um marido que chama sua esposa de irmã. E chama a sua esposa de irmã por conta de uma situação. Provavelmente Sara fosse uma mulher muito bonita, e naqueles tempos isso representava um risco ao marido, né? Porque mata-se o marido, e então toma-se a mulher formosa. Isso aconteceu muito. E o Antigo Testamento mostra muitos fatos assim. Um dos maiores pecados nesse sentido é o de Davi com Batseba, que manda matar Urias, né? Então esse senso de que marido de mulher
muito formosa corre perigo, é o primeiro grande medo de Abraão. E por conta disso, ele omite o estado real. Chama-a de irmã. Lá numa outra versão, a King James, diz que ele falava a todos que ela era sua irmã. No reino novo aonde chegou, né? Bom, então esse é o problema de Abraão. A sua omissão. Os versículos 3 vão mostrar que essa situação será corrigida em sonho. E uma das coisas mais interessantes da passagem é a maneira como Deus fala com Abimeleque. O estranho é que Deus não fala com Abraão, mas fala com Abimeleque. E diz a Abimeleque, ela tem marido, viu? Ela não é irmã dele, ela é mulher dele. Ela tem marido, devolve-a. E fazendo o que eu estou fazendo com você, eu estou impedindo você de pecar contra mim. Então essa mensagem também poderia se chamar assim: quando Deus impede alguém de pecar contra ele. Eu estou chamando de graça no lar, porque isso também é uma forma. A graça de Deus no lar é aquela ação de Deus que impede alguém de pecar contra ele. E ele fala isso a Abimeleque. Abraão já havia cometido as suas imprudências, mas Deus opera lá no coração do descrente, porque Abimeleque não é da linhagem, ele não é um filho da promessa, ele é um descrente. E lá Deus vai falar para preservar este lar. Essa é a ênfase que eu quero deixar nessa primeira parte. Mas não podemos ignorar a omissão de Abraão. Irmãos, para refletir um pouco, para pensar então aqui, qual seria o limite do mau testemunho de um crente? Estou pensando aqui no estudo de caso de Abraão. Qual seria o limite, até onde pode ir o destemor de alguém, de um cristão? Até onde isso pode levar? O que isso pode ocasionar na vida deste homem? Porque nós estamos falando de Abraão, não é de um qualquer, nós estamos falando de Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus. Nós estamos falando daquele que saiu da terra dos caldeus e tomou a direção que Deus tinha, e ele não sabia da direção. Nós estamos falando de Abraão, meus irmãos, nós não estamos falando de um nome qualquer. Estamos falando daquele que é considerado o marco inicial de religiões, como o cristianismo, e até mesmo outras religiões, como o islamismo. É de Abraão. Então, ele não é eu, não é um de nós. Ele é Abraão. Mas veja que até mesmo Abraão pode ter momentos como esse. E então, a pergunta é, até onde pode chegar o descuido, o descaso e até mesmo a desobediência com Deus de um crente, de uma pessoa de fé, porque assim Abraão o era? Bom, a minha resposta, numa tentativa de ajudar, é a descaracterização, o limite, o fim, ou pelo menos a parte mais complicada na vida de alguém que tem fé, mas que age em mentiras, que age em descuidos, que age em lapsos, que vive sem uma preocupação constante com a adoração ao Senhor, é a sua descaracterização. Porque a caracterização, a marca que nós temos é uma marca muito forte. Por exemplo, nós não temos o direito de mentir. Aqueles que foram chamados para a verdade, para andar na verdade, aqueles que foram chamados segundo os propósitos de Deus, precisam ter diante do Senhor, que não podem mentir. Nós não podemos adulterar. Porque temos mandamento, é dito, não adulterarás. Irmãos, nós não podemos roubar.
Porque é dito que não se rouba, é dito que não se toma do outro para si o que é dele. Irmãos, nós temos caráter, nós temos marca, como se fosse um sinal, como se fosse um selo. E isso implica os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. Nós não podemos maldizer o nosso próximo. Nós não podemos. Porque é dito que não se deve levantar falso testemunho contra ninguém. Irmãos, nós não podemos idolatrar, nós não podemos nos ajoelhar diante de imagens, nós não podemos. Porque é dito que não se tenha de maneira alguma outros deuses diante do Senhor. Então isso é a nossa marca. Irmãos, nós não podemos ser infiéis ao Senhor na maneira como o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado, na maneira como o Senhor tem nos sustentado. Nós não podemos ser. E essas coisas todas são a nossa marca. É isso que somos, para Deus. Quando vivemos assim para Deus, somos pessoas diferentes, obviamente, do mundo. Porque aí não nos envolvemos em mentiras, não nos envolvemos em fofocas, não nos envolvemos em dissoluções, não nos envolvemos em pecados do dia a dia, não nos envolvemos e nossa boca não profere diante do Senhor que nos assiste as maldades que nós sabemos que existem em todos os lugares. Mas Abraão está envolvido nisso. Está envolvido em engano. Ele engana a Abimeleque e a todos. Está envolvido em possível adultério contra ele mesmo. Porque Sara é sua esposa. Só que por conta do seu malfadado plano de dizer que ela era irmã, o rei veio e a tomou. E agora é tarde. Como é que vai lá para o rei falar: rei, eu menti? Aí então é que morreria mesmo. E Abraão está, por conta do seu medo, envolvido numa grande mentira. É isso que a omissão faz. Meus irmãos, a descaracterização é um resultado lamentável na vida do crente. Quando a pessoa olha e não vê nele a separação, a santificação, e então as pessoas começam a duvidar. E começam a dizer: mas você não era crente? Mas você não é alguém que professou a sua fé? Mas você não se posicionou um dia? E foi isso que esse homem sofreu. Bom, isso terá alguma aplicação lá no final. Para nós, o conjunto de atitudes que contribuem para um risco elevado, foi isso que Abraão colheu com essa ação. Primeira parte. Vamos pensar numa segunda parte, uma segunda fase, é a correção de Abimeleque. Correção de Abimeleque é muito dura, mas ela é providencial. Versículos 8 a 13 vão nos mostrar, dos versículos 8 a 13, que Abimeleque, ao receber essa palavra de Deus, dizendo: restitui a esposa, porque tem um detalhe, ele é profeta também, você tem de restituir a esposa para viver, porque se você não restituir a esposa, eu vou matar tudo, você e todos os teus. Você vai entender por que é que Deus está tão empenhado em proteger Abraão e Sara, já já. Mas, por enquanto, vamos entender a correção de Abimeleque. Por isso eu disse que a omissão é um problema, mas a correção, o confronto, é uma necessidade. O temor se espalhou pelo reino. Algumas vezes isso acontece, está aqui no versículo 8. O temor se espalhou pelo reino quando Abimeleque levantou e disse: gente, nós estamos correndo risco de vida. E aí acontece uma coisa, Abimeleque convoca Abraão. Precisa de explicações. Não era irmã, então? E é muito interessante a defesa de Abraão, a réplica de Abraão, a justificativa de Abraão, que eu vou chamar de desculpa de Abraão. Aquela tentativa de se desculpar dos fatos. E a defesa foi: tive medo. Tive medo. É uma situação parecida, alguém já disse isso em algum momento, tu te recordas de alguma forma. Foi o que Adão. Tive medo e me escondi. Tive receio depois do pecado.
E essa expressão, foi para me proteger, foi para me guardar, é também a expressão de Abraão. E o que isso mostra? Nos versículos 11 a 13, então, quando ele explica a Abimeleque, isso mostra 3 coisas de Abraão. Isso mostra a sua falta de confiança em Deus. Isso mostra o seu indevido temor por sua vida, porque ele diz assim, eu vim para essa terra e eu achei, não tem temor de Deus aqui. Se não tem temor de Deus aqui, então para ficar com a minha esposa, qualquer um pode me matar aqui. Então eu preferi dizer que era minha irmã, porque aí eu como irmão dela, tenho ganhos com isso até. E então viverei. Veja, isso é um temor para com a sua vida, além, certamente, da lógica e da razão, levando em conta a conjuntura do seu tempo só. Então é a falta de confiança, é o indevido temor e uma outra coisa, a intenção deliberada de enganar. Sabe por quê? Porque não é a primeira vez que ele faz isso. Ele já havia feito isso lá em Gênesis 12, você não precisa abrir, mas lá no passado, em outro lugar, na terra dos filisteus, Abraão já havia dito que Sara era sua irmã. De lá, ele foi expulso, foi escorraçado de lá, foi uma situação lamentável. Sabe o que ele faz? No novo lugar, repete o erro. Então não é a primeira vez. E a correção de Abimeleque é a correção que você não gostaria de ter. Nem eu, nenhum de nós. É quando o descrente vem para o crente, aponta o dedinho e diz, você fez o que você não deveria fazer. Quando você recebe uma correção de um sábio, você tem seu coração cheio e fala, fui abençoado, fui agraciado pelo Senhor, porque parece ser o caminho ordinário. Mas quando um homem ou uma mulher, sem os princípios fundamentais de obediência, de adoração, de compromisso, nos corrige, é vergonhoso. Pois ele teve de passar por essa vergonha. Porque o confronto é uma necessidade. Se a omissão é um problema, o confronto é uma necessidade. Dói? Ah, dói sim. A gente fica meio, tal, fica. Mas veja o que Abimeleque diz. Abimeleque fala com ele, o que é que você pensava? Quem é que te orientou a fazer isso? O que é que tu nos fizeste? Eu pequei contra ti para trazer este pecado sobre mim. O que você estava pensando para fazer tal coisa? Meus irmãos, essa segunda parte então nos leva a uma reflexão. Se a primeira parte era qual o limite para o destemor de um descrente, e eu propus uma resposta, é a sua descaracterização. O limite é quando ele não evidencia mais ser um cristão, quando ele tem atitudes que o tornam um comum, um igual, um nada, o torna alguém que uma hora fala a verdade, outra hora fala mentira, uma hora é bonzinho, outra hora é mau, uma hora é amoroso, a outra hora é um homem, uma mulher irritante, uma hora é feliz e sorridente, na outra hora não dá para ficar perto, uma hora parece uma rosa vermelha e perfumada à beira do caminho, que o andante para sentir o aroma, fazendo da sua manhã uma manhã melhor. Em outro lugar, assemelha-se a um odor fétido, em que a pessoa diz, fica para lá. Essa é a descaracterização. Não é quando você é sempre mal, não é porque você é sempre rude, não é porque você é sempre age como alguém desprovido de alguma capacidade intelectual, não é isso. Esses que agem sempre assim, que fazem sempre isso, o lugar deles são as prisões, o lugar deles são as leis que os julguem, porque normalmente as pessoas que são sempre assim não conseguem viver em sociedade.
estou falando desse, porque senão alguém de nós poderia falar, não, eu não sou isso. Eu nunca sou descaracterizado, porque eu não vivo nesse estado o tempo inteiro. Mas não é isso. Porque Abraão também não era isso. Abraão era um homem que, ora, adorava Deus, ora, temia Abimeleque. A questão é a correção nas áreas que estão dominando as nossas vidas. Esse é o exercício da inteligência espiritual para ser tratado. É ali que está o ponto da santificação. Bom, então nós temos aqui uma breve reflexão. E a reflexão é, qual é a virtude do temor de um descrente? Porque o assunto aqui é Abimeleque, foi ele que corrigiu Abraão. Qual é a virtude do temor de um descrente? E o texto parece nos mostrar virtudes em Abimeleque. Veja, eu não estou dizendo que Abimeleque era um crente, mas veja algumas das virtudes. Deus disse, sim, eu reconheço a tua sinceridade, porque ele disse, Senhor, eu não fiz nada assim com a intenção de fazer coisa errada. Então, a sinceridade, a ignorância, no sentido de não conhecer, a integridade e até mesmo o altruísmo podem aparecer nos descrentes. Qual é a razão? Qual é a causa? O que os motiva a isso? Bom, pode ser que não seja o temor a Deus, pode ser o temor por si mesmos. Ele ficou com medo quando ele ouviu Deus falar, eu vou destruir tudo se você não entregar essa mulher ao seu marido. Pode ser o temor por si. Pode ser o temor por sua reputação. Ok, pode ser. Pode ser. Contudo, nós precisamos reconhecer que há, sim, virtudes no temor de um descrente. Às vezes, descrentes têm padrões morais e éticos, sim, mais elevados do que cristãos professos. Para nossa vergonha, irmãos. Para que voltemos à santidade, para que reconsideremos, porque eles são as correções de Deus por caminhos que nós não esperamos. Ouvir uma palavra inteligente do reverendo Daniel Santos aqui, do reverendo Augustus, presbítero Solano e tantos outros, pode nos trazer até um enlevo, como do tipo, esses homens estão falando ao meu coração para me ajudar, porque você, imagino, que de um púlpito sempre receberá auxílio, mas quando um ímpio faz isso, é uma correção muito dura. Pois ele precisou passar por isso. Esse é o confronto, a necessidade do confronto. E, inclusive, o privilégio que um confronto pode trazer, o resultado positivo que um confronto pode trazer, que é para onde eu vou agora. A terceira fase, dos versículos 14 para frente. Então nós temos a restauração de Deus, a graça de Deus no lar. Como é que Deus restaurou essa situação tão difícil? A omissão de Abraão, o confronto de Abimeleque, isso poderia ter terminado em morte. Isso poderia ter terminado muito mal. Começou mal. Geralmente o que começa mal, termina mal. Mas a graça de Deus no lar de Abraão produziu algo impressionante. Veja os versículos 14 a 18, como eu já li a passagem, vou apenas pontuar. Abraão foi presenteado por Abimeleque. Abimeleque disse, onde você quer morar? Onde você quer viver? Minha terra é tua terra. Então, foi Deus que fez isso. Deus é a fonte, mas Abimeleque é o instrumento. Sara foi justificada. Abimeleque não havia tocado em Sara ainda. E então, ao entregar Sara de volta a Abraão, ele diz a Sara, olha, eu presenteei o seu irmão, entre aspas, que claro, é o seu marido, mas eu dei a ele presentes e estou lhe entregando para que todos saibam que você é mulher dele, que você não adulterou. Você está justificada, você está livre, limpa de qualquer pena ou de qualquer coisa. Então, essa é a restauração de Deus a um lar.
E a Abimeleque mesmo, Deus trouxe cura, diz o texto. Por quê? Por causa do que estava acontecendo, Deus havia tornado estéreis todas as mulheres e tinha tornado o próprio Abimeleque doente. E então, Deus permite a Abraão ser aquilo que está em perspectiva, está no início, está como uma semente, o que era para ser o povo de Deus. Por onde o povo de Deus vivesse, exalaria o bom perfume e com as suas ações faria o bem por onde passasse para a glória de Deus. E então Abraão ora por esse rei, está aqui no texto, né? E Abimeleque é sarado, sua mulher, suas servas, todos, porque o Senhor havia tornado aquele reino um reino enfermo. Já pensou? Então essa é a restauração de Deus, isso é a graça de Deus no lar. Deus restaurou, trouxe de volta um estado que antes estivera há bem pouco tempo completamente abalado. Então, mais uma reflexão rápida, qual é a importância do temor em um crente? Eu analisei 3 ideias. Até onde vai o destemor de um crente? Meu ponto é a descaracterização dele como crente. Quais são as virtudes do temor de um descrente? Olha, muitas vezes, na graça comum, Deus opera, sim, com descrentes apresentando virtudes, às vezes para o estabelecimento da paz social, às vezes para outros benefícios. E a terceira reflexão qual é a importância do temor em um crente? E eu vou usar uma possibilidade, uma resposta, o senso de missão. O senso de missão. Esta é a importância do temor em um crente. Ele sabe que ele tem que fazer o que é certo. E o que é que Abraão faz aqui, nesse momento, depois de toda essa correção? Ele ora por Abimeleque. Orando Abraão, a sua postura é um cumprimento daquilo que Deus havia dito a Abimeleque. Ele é profeta. Ou seja, ele fala da minha parte, ele se comunica comigo e você depende dele por causa disso. Então Abraão opera, responde aquilo que Deus havia falado a Abimeleque. Em sonho, diz o texto aqui, a King James, que eu estou estudando a passagem nas 2 Bíblias, não fala exatamente que é em sonhos, mas fala que Deus se comunicou, conversou com Abimeleque. Pois bem, o que é essa missão? Ele é um profeta, ele é um abençoador, ele é um intercessor, ele é uma testemunha viva de Deus. Lendo o texto, eu gostaria de aplicar às nossas vidas, meus irmãos. Por que Deus operou com graça no lar de Abraão? A resposta 1, porque a família da aliança estava em risco. Abraão e Sara representam a família da aliança. É deles que nasce Isaac, é deles que nasce Jacó, é deles que vem as 12 tribos, é das 12 tribos que vem Jesus. Então, na sua omissão, Abraão coloca em risco toda a sua genealogia. A soberania dos propósitos de Deus é intocável. Por isso Deus agiu nessa família. A preservação da sua linhagem de promessa é a motivação para Deus proteger essa casa. Então, para aplicar, algumas frases eu deixo e nós vamos tentando entender essas frases em alguns minutos. Uma delas: o pecado deve ser mortificado, senão ele gera novos pecados. Isso é para aplicação nas nossas vidas. O pecado deve ser mortificado, senão ele gera novos pecados. Abraão já tinha esse pecadinho aqui. Ele já falava há muito tempo que Sara era a sua irmã. Como eu disse, lá em Gênesis 12 ele já havia falado isso. Agora ele fala em Gênesis 20 e tem uma consequência. Em Gênesis 26, o seu filho Isaac vai fazer a mesma coisa. Pecado que não é mortificado gera outros. Filhos aprendem com os pais, inclusive os seus pecados. O temor ao Senhor livra-nos de temer os homens. O temor ao Senhor livra-nos. Se Abraão tivesse temido mais a Deus,
não teria temido Abimeleque, não teria feito o que fez. Uma outra aplicação fundamental. Aparência de verdade é mentira. Verdade é toda a verdade. Aparentava uma verdade, mas ela não era irmã dele, era esposa. Então, às vezes, aparenta-se que está tudo bem na casa, mas não está. Não está quando estão só os dois. Por isso, verdade não é um pedaço da verdade. Verdade é toda a verdade. Procedemos equivocadamente às vezes, mas estes procedimentos devem ser imediatamente, quando percebidos, revistos. Por quê? Pelo perigo que eles nos causam. Procedimentos equivocados levam sempre a catástrofes. A obediência a Deus deve vir acompanhada de coragem, que Abraão não teve. Mas ensina-nos a ter. Teve em outros momentos, mas nesse estudo de caso, não. Aos sinceros, parece que Deus valoriza essa virtude. Ok? Valorizou até em um descrente. A graça de Deus no lar não abençoa só o lar, abençoa os que estão próximos. Foi isso que aconteceu através da vida de Abraão, aqui com todo este reino. Por isso, meus irmãos, primeiro de tudo, não sejamos omissos, ou ao perceber as nossas omissões, entendamos que é um problema. Para não sermos corrigidos por incrédulos, corrijamos a nós mesmos, com confronto, com sabedoria, com amor, com paciência. E por último, creiamos na restauração de Deus. Porque quem restaurou a casa de Abraão foi Deus. Por conta da aliança dele. E por isso nós estamos aqui. É por conta dessa aliança aqui que nós estamos hoje aqui. Por isso nós batizamos o Davi nessa manhã. Porque ele é um filho dessa aliança. O que nós podemos aprender então? Aplicando aos nossos dias, que Jesus Cristo é a graça de Deus no lar. Talvez alguém poderia dizer, mas o que é essa graça de Deus na minha casa hoje? É que quando Paulo escreveu, quando Pedro escreveu sobre o lar, ele nos ensinou, a nós homens, amarmos a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Ensinou as esposas a respeitar os seus maridos, porque eles têm missão. E tudo isso passa pela pessoa de Cristo. Ele é a comunicação da graça, da ação de Deus nas nossas casas. Por isso, meus irmãos, nossos lares têm de ser lares cristãos. A graça de Deus no lar. Apesar das nossas omissões, diante dos confrontos necessários, na firme esperança que o Senhor sustentará a cada um dos nossos lares. Que Deus lhe dê graça. Que estas aplicações possam ser úteis para o seu dia a dia e então juntos possamos glorificar a graça de Deus nas nossas casas. Que Deus nos abençoe.